Boa noite, irmãos, irmãs, a graça e a paz. Vamos ficar em pé. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, orando a Deus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. O Senhor tem estado presente em nossas vidas. E eu peço para que o Senhor hoje esteja abençoando essa lição que nós iremos estudar, que o Senhor nos oriente através da Tua palavra, de testemunhos, de exemplos que nós teremos aqui, e que haja crescimento espiritual, físico e emocional, Pai, para todas as pessoas que estão presentes e por aqueles que estão em casa também participando do estudo online. Assim nós oramos, entregando esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Bom, semana passada a gente falou a respeito da origem, da ansiedade. Nós tentamos explicar, lógico que não dá para falar tudo numa vez só, mas a gente vai tentando picar para ficar de fácil entendimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho das consequências, a ansiedade e as consequências. Antes de nós começarmos aqui a lição, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês aí, você que está aqui na igreja principalmente, quais as consequências que vocês acham que a ansiedade traz para a nossa vida? Consequências que um viver ansioso traz para mim e para você. Quem quer começar aí falando? Tomada de atitude errada. Quando a gente fica ansioso, a chance de errar é precipitação, Um exemplo disso é o rei Saul, que ele era para ter esperado o profeta Samuel. Ele ficou ansioso e ao invés de esperar o profeta Samuel para oferecer o sacrifício, ele foi e ofereceu. E assim que ele acaba de oferecer, o profeta chega e trouxe consequências para a vida dele, e consequências de perder o próprio reinado. Quem mais? Então atitudes erradas, que mais? Consequências que a ansiedade pode trazer na nossa vida. Tem várias. Sim. Então isso gera preocupação? Isso. Sim, então a dona Cida está falando que muitas coisas a gente nem sabe se vai acontecer, a gente já está preocupado. Então a gente fica antecipando problemas que não existem. Quem mais? Consequências. Turminha aí dos jovens do fundo. Consequências da ansiedade. Na área física, o que pode afetar no meu físico? Tudo, vamos supor, eu posso desenvolver uma dor na coluna, posso desenvolver uma gastrite nervosa, posso desenvolver, problema cardíaco, enxaqueca, posso, No estudo de hoje eu estava lendo um pouquinho à tarde, antes de fazer algumas visitas, e até câncer pode acontecer com a gente, A gente fica produzindo substâncias que não são boas para o nosso organismo e às vezes redundam em doença, como câncer. O que mais? Você acha que o excesso de ansiedade pode atrapalhar nos nossos relacionamentos também? Por que vocês acham que pode atrapalhar? O pastor Samuel falou de uma coisa. Às vezes eu fico ansioso, tomo uma atitude precipitada e posso gerar problema no meu casamento. Às vezes, eu quero comprar tal coisa, A gente quase não é ansioso para isso. Aí você vai lá, compra um negócio parcelado de um dinheiro que você não tem e você joga a consequência para a família inteira. O que mais? Isso é legal, Rô, que você falou, porque isso a gente não tinha ouvido ainda. Ótimo. Tá, para quem não ouviu aí de casa, o Rodrigo falou, e também daqui, que a ansiedade às vezes pode nos isolar, e é verdade. E você pode às vezes ficar ali guardando muitas coisas dentro de você, sofrendo sozinho, e você pode gerar outras consequências também, Uma vez a Cássia falou para mim
É lógico que a gente não tem a profundidade disso, mas ela falou que uma pessoa ansiosa, ela pode se tornar depressiva. O depressivo já não, dificilmente ele se torna uma pessoa ansiosa, tá? Então, o excesso de ansiedade pode causar depressão também na minha vida, tá? Então, aqui a gente deu uma pincelada e assim, existe uma infinidade de coisas que pode acontecer comigo e com você devido ao não tratamento da ansiedade na nossa vida. Pois não, amor? Ah, legal. O que a Ana falou que às vezes a pessoa não descansa e às vezes também não consegue, não descansa durante o dia e à noite não consegue dormir. Isso, sim. O ansioso às vezes ele fica, é, eu, quando eu passei pela primeira vez pela consulta psiquiátrica, a doutora falou assim para mim, que a falta de uma boa noite de sono causa ansiedade. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo, ele vai se recompondo, ele vai se renovando. Então é através do sono que a gente regula um monte de coisa na nossa vida, materialmente falando, né? Fisicamente falando, melhor dizendo. Então quando a gente não dorme, o que acontece? O nosso corpo ele vai sofrer as consequências, né? E pode sofrer várias consequências, né? Então a insônia, ela é um dos problemas também que afeta a pessoa que é ansiosa. Mais alguém quer comentar alguma coisa dentro disso? Das consequências? A gente tem o ganho de apetite. Eu conversei hoje com uma pessoa de manhã, ela tem perda de apetite. Olha como que é engraçado. A mesma ansiedade em mim faz eu perder a fome, em outra pessoa aumenta a fome. Não é gozado isso? Algumas pessoas na ansiedade querem comer doce e outras pessoas não preferem comer nada, né? Normalmente emagrece, aí começa a ficar muito magro, raquítico e vai também acarretando outros problemas da nossa saúde. Então dá para a gente ver que a ansiedade, se ela não for tratada, ela vai gerar um problema maior na nossa vida. E é exatamente isso que a gente vai falar, tentar pincelar um pouco, para que a gente possa corrigir isso nas nossas vidas, tá? Então, às vezes, mesmo sabendo que algo está errado, nós podemos demorar um pouco para enxergar o lado feio da coisa, né? Normalmente, uma pessoa ansiosa, irmãos, ela demora muito tempo para ela entender que ela é ansiosa. E às vezes ela acha que nem é tão ansiosa assim, até que estoura, até que o problema acontece, né? Até que você fica mal. Eu tinha um amigo em Santa Cruz, né, o Nivaldo, né, amor? E a primeira vez que ele teve uma crise, ele falou assim para mim: pastor, eu achei que eu fosse morrer naquele dia. Ele era ansioso e não sabia. E de repente veio como uma bomba. Só que o pavio já estava aceso há muito tempo. E aí chegou uma hora que o negócio explodiu. Aconteceu comigo e talvez com tantas outras pessoas que estão aqui e às vezes em casa assistindo o nosso culto aqui. Então, às vezes a gente demora para diagnosticar e quando às vezes acontece pode ser tarde demais para algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Como qualquer outra coisa sobre a qual a Bíblia nos adverte, a ansiedade tem também alguns efeitos muito perigosos. A palavra no Novo Testamento para ansiedade, ela é merimina, e também traduzida como cuidado ou preocupação. Então, na Bíblia, quando no Novo Testamento usa-se a palavra ansiedade, ele está falando de cuidado e preocupação. Lembra que eu preguei domingo sobre os cuidados da vida? São preocupações com as coisas da vida. Preocupação com conta, preocupação com filho, preocupação com as informações que a gente tem de excesso hoje negativo dentro da nossa casa. E essas preocupações, elas vão atingindo automaticamente aqui dentro de cada um de nós, né? Primeiro a nossa alma, depois ela vai refletir no nosso corpo. A gente vai falar isso também um pouquinho mais na frente. Pelo fato de a ansiedade ser real e predominante no mundo, seu impacto também é.
A ansiedade pode vir de cenários imaginários. A ansiedade, como a dona Cida falou, situações imaginárias. Vamos supor, lembra que eu falei semana passada que eu tinha medo de passar por ponte? Qualquer ponte, com rio, sem rio, eu tinha medo. É uma coisa imaginária. Quantas pontes a gente já viu que caiu no mundo? São poucas. Avião, eu também tenho medo de andar de avião. Aí toda vez que eu vou andar, o que eu tenho que falar para mim? Não, Fernando, morre mais gente de acidente de carro do que de avião. E eu fico repetindo isso, né? Queria um mantra na minha cabeça. E aí quando dá uma turbulência, eu fico pensando, né? Não, turbulência não é perigoso. Perigoso é outras coisas. Eu fico pondo, porque são coisas que a gente fica criando na nossa mente. Não existe. Está dando para entender? É algo imaginário. O meu marido foi para tal lugar, ou minha esposa, acho que ele não vai voltar vivo disso. Imaginário. Não aconteceu um fato real. E a gente fica criando, fantasiando isso na nossa mente, tá? Mais para frente um pouquinho. Ela também pode vir de coisas que são imaginárias, mas também de problemas reais e presentes. Às vezes a gente fica ansioso por problemas reais, que eles existem mesmo. Vamos supor, o problema hoje da economia no Brasil é um problema real. Não dá para você falar, não, comigo não tem crise, a crise não me atinge. Não, irmãos, Deus te sustenta, mas a crise, ela atinge, assim, todo mundo. Até quem é das classes mais altas também atinge, de outras formas, mas atinge. Então tem problemas reais que nós enfrentamos e pode nos tornar pessoas ansiosas. Ela traz também uma sensação de destruição iminente. Assim, o que se percebe é que uma vida de permanente ansiedade torna impossível você amar a Deus e às vezes também amar o próximo como deveria amar. Independente da causa ou a fonte, a ansiedade ela interrompe a vida em vários níveis. Então, o que a gente vai tentar falar hoje é isso, que a ansiedade maltratada em você ou em mim, ela pode atingir vários níveis na minha vida e na sua vida, vários. Ela pode atingir o nosso corpo, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, várias outras coisas, tá? E que impactam então diretamente a minha vida e a sua vida. Vamos falar um pouquinho de efeitos físicos. Há uma razão para a pergunta de Jesus: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Isso está lá em Mateus 6:27. Todos sabemos que a ansiedade não é a chave para uma saudável longevidade. Ou seja, quanto mais ansioso você viver, menos você vai viver, né? Ou seja, a sua vida vai ser mais curta, né? Tem gente que fala assim, eu vou morrer infartado, de tanta preocupação, de tanto problema na vida, e realmente às vezes pode acontecer, porque você dá uma carga de estresse tão grande ao seu organismo, que chega uma hora que ele não aguenta, tá? Ele pifa, e é isso que acontece mesmo. Então, a gente fica ansioso ou preocupado, ele não vai aumentar a nossa vida, pelo contrário, às vezes vai trazer uma má qualidade de vida, e vai encurtar aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Exemplo, né? Sentir medo, desânimo, perder o sono é apenas o começo de uma vida de ansiedade. Então, medo, desânimo e muitas vezes perder o sono. Isso pode ser um começo de um grande problema de ansiedade que você está enfrentando na vida, tá? Gente, uma coisa que antes da gente continuar o estudo, se você identifica com alguma coisa que eu estou falando aqui, o que é necessário fazer? O que vocês acham? Nossa, tá bom esse estudo, hein? Nossa, graças a Deus, estou saindo daqui mais renovado. É bom isso, mas o que você tem que fazer? Procurar ajuda, mudar as atitudes que te tornou uma pessoa ansiosa. Senão você vive igual o povo de Israel, que está 40 anos no deserto, dando a volta no mesmo lugar, em círculo. Vocês já andaram de carrossel quando era criança? O carrossel, quando a gente era criança, era uma delícia, né? Depois de uma certa idade, vira tontura para nós, né? Imagina, dona Cida, ficar girando, gente que tem problema de tontura, você desmaia, né? Ou vomita.
O que é aquilo? Ele não sai do lugar, ele fica girando. E às vezes eu e você, a gente está tão assim enfurnado na ansiedade, em alguns problemas, que a gente fica andando em círculo. A gente não sai do lugar. A gente não dá um passo diferente para mudar e alterar aquilo que Deus quer que eu e você vivamos na nossa vida. Deus não quer, irmãos, que eu e você vivamos de maneira ansiosa, preocupado com tudo. Ele quer, pelo contrário, que a gente descanse nele. Lembra que o salmista fala no Salmo 37? Deleite-se, descanse no Senhor, né? Busque o refrigério do Senhor. Os problemas não vão ser resolvidos da noite para o dia. Os problemas não são resolvidos no seu tempo, do seu jeito, na sua hora. Então muitos de nós às vezes identificamos algumas coisas, só que a gente fica estagnado. A gente não propõe mudança para nós, por vários motivos. Um deles é o preconceito que a gente tem. A gente não busca ajuda porque nós temos preconceito. Aonde já se viu se as pessoas souberem que eu estou indo no psiquiatra? Ué, qual que é o problema? Aí onde já se viu, né? Pensou, pastor Samuel, novinho, já está usando óculos, procurou o oftalmologista. Por que a gente para algumas coisas é aberto e para outras não? Então a primeira coisa que você tem que fazer, você identificou isso, busque ajuda, fale. Tem colegas meus, pastores, não que eu conhecia, né? Mas a gente ouve na mídia de que acabaram cometendo suicídio. E por que chegou nesse nível do suicídio? Talvez ele identificou o problema, mas só que ele não fez o quê? Não buscou ajuda. E gente, tudo que nós não tratamos pode nos matar. Vamos supor, eu tenho uma inflamação numa unha que eu fui fazer. Inflamou ali. E aí eu não trato. O que vai acontecendo com aquela unha? Você vai aumentando a ferida, aumentando a ferida, aumentando a ferida. Daqui a pouco começa a dar outros problemas no corpo, você pode vir até a óbito por causa de uma ferida no pé. Então, doenças que nós não tratamos, tem muita gente que fala assim, não, o tempo cura, não cura. O tempo pode agravar algumas coisas na minha vida e na sua vida. Uma delas é a ansiedade. O tempo vai curar a ansiedade. Não vai curar, né? Você tem que tratar a ansiedade, tá? Vamos lá então. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Então, embora condições como dor crônica, deficiência ou doenças prolongadas possam de fato gerar ansiedade, as coisas podem também acontecer no sentido inverso. A ansiedade crônica pode criar dor, distúrbios e outros problemas físicos decorrentes de uma condição física anormal. Aqui o autor lhe fala que pode existir uma ansiedade crônica. O que é uma ansiedade crônica? É aquela que permanece dentro de você. É como alguém que tem uma enxaqueca crônica, que tem outras doenças que estão ali, que não saem mais dentro de você. Então, eu e você precisamos tomar muito cuidado para que a ansiedade não se torne crônica, para que você comece a ter distúrbios, problemas físicos e assim por diante, né? É comprovado que problemas físicos acontecem pelo excesso de ansiedade meu e pelo excesso de ansiedade seu. Eu e a Ana, vez ou outra, a gente tem que fazer umas liberações, né? Que aí começa, a Dari entende, né, Dari? Começam uns pontos, né? Umas bolas, começa a sair uns nó. O que aconteceu? A gente fica tenso, preocupado com alguns problemas. Eu não sei o que acontece, Dário, você que é fisioterapeuta, o que acontece? O nosso músculo fica enrijecido. Tá. Então na hora que ele contrai, ele cria nó. Sim. Olha que delícia. Alguém já fez liberação? Já não. É horrível. O Nani fez, né? Com a nossa professora, a Maria Cláudia. Porque tá tudo ali, aqueles nó. Aí ela tem que ficar fazendo aquela compressão para liberar, né? Para o músculo e os nervos voltarem ao normal. Então isso pode acarretar vários problemas físicos na minha vida e na sua vida, tá? O que eu queria falar semana passada estava nessa lição aqui,
a adrenalina e o cortisol são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Deus nos deu essas substâncias por uma boa razão. Então, nós temos duas substâncias, dentre tantas outras, que são importantes para nós, que é o cortisol e a adrenalina. É benéfico isso para nós, tá? Mas vamos entender devagarzinho aqui. O aumento desses hormônios nos dá condições de enfrentar situações estressantes por meio de uma fisiologia alterada. No exemplo, nosso pulso acelera, nossa respiração acelera e os vasos sanguíneos se expandem, fornecendo mais oxigênio ao nosso cérebro, focalizando assim a nossa concentração. Então, Deus nos criou de maneira perfeita. Esses dois hormônios, ele vem para mim e para você para nos proteger, diante de algumas situações, para a gente ficar alerta, né? Eu já ouvi casos de pessoas que sofreram acidentes e não sentiram dor. Por quê? Porque foi essa substância de adrenalina e de cortisol que trouxe o quê? Um sossego naquele momento para aquela pessoa. Mas há um porém, né? Vamos entender esse porém. Quando esses hormônios fluem por nosso sistema com muita frequência ou por muito tempo, isso pode resultar em uma série de doenças. Uma pessoa ansiosa, ela tem a liberação desses dois hormônios em excesso, que é o cortisol e a adrenalina. Na medida certa, esses dois hormônios é bom para mim. É bom para mim e para você. Só que o excesso disso faz mal. E aí que entra, gente, um negócio que eu e você temos que estar, às vezes, aberto para entender. Alguns medicamentos, eles agem para inibir esses hormônios. Para que ele fala assim, ó, pare, você não vai mais produzir. Você não vai mais dar mais cortisol para ele que ele não está precisando. Você não vai dar mais adrenalina, ele precisa de menos adrenalina. Porque a pessoa ansiosa, ela é o quê? Ela é agitada, ela quer, não, vamos, e pá. Então, o que o medicamento faz? Dá uma, sabe o freio de mão? Dá aquela puxada, fala, calma. Só que isso é biologicamente que acontece dentro de cada um de nós. Então, o medicamento, ele vem para atuar nessa área que está descompensada na minha vida e na sua vida. Gente, eu demorei para entender isso. Porque eu era contra medicamento. A Ana sabe disso. A primeira vez que eu fui na consulta, eu já fui com o pé atrás. Ainda bem que a doutora que me atendeu, ela tinha uma sensibilidade muito grande. Porque ela conseguiu explicar para mim que estava faltando, ou estava demais esses hormônios dentro de mim. Então eu precisei entrar com medicamento, tá? Uma coisa importante para dizer, nem todos os casos são medicamento. Tem coisa que a gente não precisa de medicamento. Nós temos que tratar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Ou quer acrescentar também, tá aberto, tá? Os cientistas, cada vez mais, eles estão encontrando conexões entre a ansiedade e efeitos físicos negativos para o meu corpo e para o seu corpo, né? Então, quanto mais a ciência avança, mais eles descobrem alguns malefícios que a ansiedade traz para mim e para você. Eu falo ansiedade, gente, mas não é o modo genérico, tá? É o excesso dela. Todo mundo tem ansiedade. Uns são controlados e outros não são controlados. Eu estou tentando dizer para o descontrolado. O excesso faz mal, tá? Senão também se for muito parado, aí não dá, né? Tem que ter um pouquinho de ansiedade. Estudos revelam que a ansiedade pode levar a doenças cardíacas em adultos saudáveis e que estresse emocional crônico e ansiedade estão ligados a predisposições a uma série de problemas no sistema digestivo. Olha que estranho. Até no nosso aparelho digestivo. Então, assim, a gente tem que dar atenção, né? Refluxo ácido, né? Síndrome do intestino irritável e até mesmo o câncer, né? Então, alguns cientistas falam assim, ó, essas doenças podem ser o excesso da ansiedade na sua vida. A situação se torna mais preocupante com a idade. Afinal, os idosos são mais propensos a apresentar comorbidades que acabam acelerando doenças físicas relacionadas à ansiedade. O volume de pesquisa sobre o tema tem crescido. Morrer de preocupação pode ser um perigo mais real do que nós pensávamos. A gente às vezes não acredita, né? Mas
o excesso de preocupação pode te matar, né? Muito preocupado, muito preocupado. Aí Deus fala assim: você está muito preocupado, eu vou te levar para o céu, para você dar uma descansada. Você está muito agitado, né? Aqui é a passagem, gente. As preocupações, elas cabem, só que no seu devido lugar, né? No devido tempo, na devida proporção. A gente não pode viver preocupado com tudo que acontece na nossa vida, tá bom? Até aqui alguém tem alguma pergunta, dúvida? Não? Então vamos para frente. Alguns efeitos também relacionais, né? A ansiedade, ela tem efeitos demonstráveis e mensuráveis em nosso corpo. No entanto, a raiz do problema está frequentemente em nossa mente e espírito. Aqui que eu quero tentar tratar melhor aí essa questão. A ansiedade, ela está mais ligado à nossa questão interior, tá? O interior mal cuidado, ele traz esse reflexo no exterior. Então, eu e você precisamos entender que frequentemente é a nossa mente e o nosso espírito que tem que ser cuidado, tá? É difícil de separar às vezes mente de espírito, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então dentro de nós temos a mente, que é a mente que pensa, que raciocina, e o nosso espírito é aquele que se conecta com Deus. Então quando a gente está ansioso, provavelmente é por problemas ou mentais ou espirituais, tá? Mentais, quando eu falo mentais, é coisas que desenvolvem no nosso pensamento, tá? Então, problemas que acontecem no nosso pensamento. Lembra que na semana passada eu falei dos pensamentos disfuncionais e catastróficos? É aquela mente, aquele pensamento que acha que vai dar tudo errado sempre, que vai ser tragédia sempre, que quando as coisas estão indo... Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, no aconselhamento, eu falei isso, né? Que essas pessoas, quando às vezes está dando alguma coisa errada, ele já fica até com o pé atrás. Quando está dando alguma coisa certa, ele já fica até com o pé atrás. Porque fala: não é possível, está dando certo isso. Alguma coisa está errada. Não, está dando certo. Deus abençoou. Não, mas será? Né? A gente é criado naquele ditado, né? Quando o santo, como que é? Quando a esmola é boa demais, a gente desconfia do santo. E a gente é criado nessa cultura. E gente, temos que anular isso na nossa mente. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Então a gente tem que tomar cuidado para não criar uma autossabotagem, né? A gente fica se sabotando a nós mesmos, com esses pensamentos na mente e assim por diante. Por esse motivo, não podemos esperar que os nossos relacionamentos não sejam afetados de alguma maneira. Ou seja, quando eu estou ansioso, eu posso gerar problemas de relacionamentos, marido e mulher, pais com filhos, filhos com os pais, e assim por diante. Os efeitos relacionados à ansiedade, eles são prejudiciais. Clinicamente, a ansiedade está ligada à dificuldade, quase a gente não tem isso, eles vão até rir, né? Ela está ligada à dificuldade com memória de curto prazo. A gente esquece as coisas. Acontece com você isso? Eu e a Ana, a gente está nessa fase, né, meu amor? Esses dias ela falou assim: Fer, você tem que passar lá no Unimed, pegar uma autorização para minha cirurgia. Eu falei: minha amiga, minha esposa linda, já está lá no quarto meu, no escritório. Ela falou: é verdade, né? Então às vezes a gente tem perda de memória de coisas recentes. Não é Alzheimer, não é demência, é excesso de preocupações. Ou o balde está cheio e a gente precisa dar uma esvaziada, tá? Vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, concentração, né? A pessoa fica com baixa concentração, não consegue se concentrar no que está fazendo. Eu tenho muito disso, né? Eu não sei se eu tenho TDAH ou se é baixa concentração. Verdade mesmo, gente. Às vezes eu estou lá fazendo estudo, de repente eu lembro que eu tenho que tomar água. Aí eu saio lá, aí eu estou tomando água, eu falo: não, acho que eu vou tomar um café. Aí eu tomo café, aí eu vejo: nossa, acho que o passarinho está precisando disso. A hora que eu vi, passou meia hora e eu deixei o estudo que eu estava fazendo. Né? Você deve ter aluno assim, né, pastor Samuel? Baixa concentração, não consegue se concentrar naquilo que está fazendo, né? Pode ser causado ou gerado pelo excesso de ansiedade. Desempenho verbal, espacial,
né, não tem atenção à leitura e muitas outras condições. Não é de admirar, portanto, que isso dificulte a socialização, os nossos relacionamentos com as pessoas sociais, né? Então, você vê como que um probleminha de ansiedade mal resolvido pode acarretar problemas entre pessoas à nossa volta, tá? Às vezes a gente ri, mas eu sei que é sério, tá, gente, o assunto. Porque que nem assim, às vezes você tem a baixa concentração, é ruim. Quando o marido está falando, quando a esposa está falando, quando pede uma coisa para fazer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Os vídeos hoje que a gente tem nas redes sociais é pior, né? Porque ele deixa a gente ainda mais com baixa concentração. Você percebeu que os vídeos são todos curtos? E a gente não tem paciência de assistir um vídeo inteiro? Por quê? Porque a gente já está com baixa concentração, né? São efeitos da ansiedade. Pois não, meu amor? É. O que a Ana está falando que às vezes você está assistindo até o culto de hoje, né, no YouTube, só que a concentração está tão baixa que você fala, eu vou assistir uma outra coisa, né? E é assim com a gente também, né, na nossa casa, eu tenho muita dificuldade mesmo, gente, até a Ana sabe, até de assistir filme eu sou ruim. Ou o filme me prende nos 10 primeiros minutos, eu não tenho paciência para assistir, baixa concentração. Então eu gosto de futebol, que não precisa pensar muito, né, Rô? A gente assiste ali, você fica em estado alfa ali, né? Você fala, oh meu Deus, se eu relaxar, né? É difícil relaxar, né, sendo corintiano, mas tudo bem. Flamenguista também, né? Tá difícil de ser flamenguista, tá bom ser palmeirense e São Paulino ultimamente. Mas vamos lá, gente. As dificuldades vão além, então, dos aspectos também funcionais. Sabemos como é difícil visitar uma pessoa realmente ansiosa. Você já visitou alguém ansioso? Olha o papo, né? Se a conversa consegue engrenar, ela tende a se concentrar no superficial ou nos arrasta para o mundo de preocupações obscuras, onde o nosso interlocutor vive. Uma pessoa ansiosa, você vai fazer uma visita para ela vai derramar um monte de preocupação para você. Ah, isso aqui está feio, isso aqui está complicado, isso aqui não vai dar. Você sai de lá e fala, meu Deus do céu, parece que eu estou com 50 quilos nas costas, porque te joga para baixo, né? Não vai dar certo, está errado, né? O autor aqui, ele fala que ele conhecia uma pessoa, que durante as visitas, não apenas ela recitava coisas terríveis de acidente, diagnósticos, né, de doenças, como também listar as possíveis duras providências a serem tomadas devido aos medos que ela tinha do futuro, né? Alheia aos efeitos disso, parecia que essa mulher abria a larga porta para os pensamentos sombrios. Sim, ela havia enfrentado uma dor real na sua vida, mas era sua ansiedade sobre o futuro que impedia uma proximidade relacional verdadeira com outras pessoas. Então, tem gente que é tão ansiosa, preocupada, que ela vive de maneira sombria, né? E com medo do futuro. Eu não tenho perspectiva de um futuro melhor, já sofri tanto na vida, e é ruim, gente. É ruim para a pessoa e é ruim para quem às vezes está visitando ou aconselhando essa pessoa, tá? Vamos lá, estou caminhando aí para mais da metade do estudo. A ansiedade de fato nos transforma, ela acaba se tornando nós mesmos, ela assume a identidade dos nossos problemas. Dessa forma, nos encolhemos em nós mesmos, sobrecarregados por fardos que não fomos feitos para carregar, fardos que nos arrastam e esbarram em outras pessoas à medida que nós caminhamos, né? Eu e você temos que tomar muito cuidado com isso, para que a ansiedade não seja o nosso estilo de vida, e aí fica ruim, né? Eu posso ficar ansioso, mas eu não posso permanecer ansioso. Deu para entender isso? Viver sempre em alerta, irmãos, vai causar dano para você. Nas primeiras áreas que nós falamos relacionado ao seu físico, à sua saúde,
e depois vai começar a afetar outras pessoas à sua volta. É difícil viver com alguém ansioso, preocupado, né, com o futuro, pensamentos catastróficos, sempre vai dar errado, né? O bom é o equilíbrio, né? Então, a maior preocupação é essa, é de você ficar carregando coisa que você não é para carregar durante a vida. Por isso que às vezes um tratamento psicológico, ele é importante para nós, porque ali você consegue às vezes falar e colocar os fardos para o psicólogo, ou para um pastor, para um amigo seu, né? Colocar para fora. Esse fardo você não precisa carregar, né? Alguns fardos, irmãos, Jesus já carregou para mim e para você, ou por mim e por você. Eu não preciso ficar carregando. A salvação é um deles. Jesus disse: crê em mim, você vai ser salvo. É isso que ele fala, né? Não, eu vou pagar penitência, eu tenho que fazer isso. Não, você não precisa pagar mais nada, já está pago, já foi dado para você gratuitamente, né? Então às vezes a gente fica levando fardos desnecessários, que não precisamos levar durante a nossa vida, né? A melancolia, ela contrai, ela murcha o coração, ela amplia e dá uma falsa colaboração aos objetos. Dessa maneira torna teus fardos pesados demais para suportar. A ansiedade acaba colorindo nossa visão de mundo com uma lente pecaminosamente negativa. Vê-se de maneira clara que esses tipos de efeito dificultarão a socialização e relacionamentos também saudáveis, né? Toma cuidado, porque às vezes a ansiedade, ela vai fazer você enxergar só as coisas ruins da vida, né? Você se torna uma pessoa melancólica, com uma visão distorcida daquilo que Deus tem para você aqui na terra, tá bom? O que Jesus disse sobre a nossa vida aqui terrena? Vocês lembram de João 10, versículo 10? Vamos abrir lá rapidinho? Eu acho que é pertinente a gente pegar esse versículo, porque a gente, assim, entende que vida cristã não é fácil, mas a gente também não pode levar a vida cristã como um martírio, né? Como algo penoso, trabalhoso e assim por diante. João 10, 10. O que diz aí na sua Bíblia? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora na parte B do versículo, Jesus fala o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenha com... O que está aí na sua tradução? Abundância. Vida abundância é uma vida de carregar fardo? Não. Então assim, eu vou exemplificar facinho, gente. Na vida cristã a gente tem luta, amém, vai ter luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, ponto. Segunda coisa que eu tenho que entender, que quando Jesus veio, Ele veio para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Isso quer dizer o que, gente? Que a vida não deve ser levada como um fardo, a vida não deve ser levada com preocupações, excessos de preocupações, de medos, de traumas, não. Nós temos que entender, o capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é vida abundante. É você entender que os eventos bons e ruins, de uma certa forma, vão cooperar para o seu bem, né? E não viver como aquele personagem lá, né, que tinha no desenho antigo, né? Ó céus, ó terra, ó vida, ó azar. Parece que tudo acontece comigo. Não, gente. Fases. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ponto final, que você possa crer, né, no Senhor, que você possa entender que Ele veio para que você tivesse vida e vida abundante. E por último, eu vou falar rapidinho aqui sobre os efeitos espirituais, né? Quais são os efeitos espirituais da ansiedade? Antes de eu falar, eu queria ouvir de vocês. Agora, espiritual, o que ela pode causar, o excesso de ansiedade, na minha vida espiritual?
Pensa bem antes de falar. Desenvolva o raciocínio. Alta concentração nessa hora. O que ela pode ocasionar? Na questão de vida espiritual. Oi? Pode trazer esfriamento e, por consequência, talvez a incredulidade. Legal, o que mais? Vamos lá? O que ela pode causar na minha vida espiritual? Falta de fé, né? O esfriamento abrange um monte de coisa, né? Entra na falta de fé. Algumas pessoas na Bíblia, não sei se esfriaram ou talvez tiveram essa falta de fé e acabaram desanimando mesmo. Eu larguei mão, não quero mais saber, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que mais que ela pode ocasionar? Verdade. Boa, Bárbara. Ela pode abrir brechas na minha vida e na sua para que o inimigo entre para destruir aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Legal, o que mais? Aninha, tem algum pensamento, amor? Na vida espiritual, ela pode nos afastar de Deus. Pode. O excesso de preocupação pode me afastar da presença de Deus. Eu estou tão preocupado com as coisas. Lembra que eu falei domingo do semeador? Que essa semente que cai ali no meio dos espinhos, ela é sufocada. E às vezes os excessos de preocupações, elas nos sufocam. E nos impede de nos relacionarmos com Deus da maneira correta. Eu estou tão preocupado que eu não consigo enxergar possibilidades de milagres, de restauração, de vida. Não, eu vou me fechando, vou me sufocando, né? Estou preocupado demais com as coisas da vida. Alguém mais tem algum pensamento? Pois não. Sim. Sim. A Ana está falando que pode atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. E pode mesmo. Que a gente fica às vezes tão sufocado com aquilo, que a gente às vezes atrapalha o agir de Deus e também a gente enxergar o agir de Deus. Irmãos, às vezes Deus está fazendo tantas coisas em você e você está tão preocupado, que Ele fala: filho, eu estou fazendo tantas coisas boas, você não está enxergando. Normalmente assim acontece, né, no relacionamento dos filhos com os pais mesmo terrenos. Às vezes o pai se mata para dar o melhor para o filho, às vezes o filho: eu não sou amado. Cria vergonha na sua cara. O pai e a mãe às vezes está se matando no trabalho para dar o melhor para você, né? E às vezes a gente fica, né, preocupado demais e a gente perde aquilo que Deus está fazendo. Eu acho. Sim. E milagres do dia a dia mesmo, né, amor? Coisas que acontecem na nossa vida cotidiana mesmo, né? Gente, ter 3, 4 refeições por dia é um milagre, é uma bênção. Esse dia estava muito calor aqui, não é? Você ter uma água fresca na sua casa não é bom? Ontem a gente estava aqui, chegou algumas pessoas a beber água, né, que estavam na rua. Você fala: meu Deus, pode pegar água? Eu falo: senhor, tome o litro que você quiser, e 1 litro, 2 litros, 10 litros, porque a água está aqui, a gente tem abundância, e tantas outras coisas, né? Eu fico chocado com aquela história do paralítico do tanque de Betesda. Jesus chega para aquele homem, e a gente sabia que, pela história, né, uma vez por ano passava um anjo, agitava as águas, e aquele que pulava primeiro no tanque era curado. E aí Jesus chegou nesse tanque, tinha esse paralítico. E aí Jesus pergunta para o paralítico o quê? O que você quer que eu faça por você? Gente, vamos levar para a nossa mente, tá? Não, esquece um pouquinho agora a história, leva para você. Se fosse você que tivesse paralítico por anos, e se Jesus se apresentasse a você nesse lugar e falasse assim: filho, filha, o que você quer que eu te faça? O que você responderia de bate-pronto? Fala a verdade. Eu quero ser curado. Eu estou lá com uma enfermidade de 20 anos.
estou me arrastando pelas ruas, eu me encontro com o Salvador, e Ele fala, o que você quer que eu te faça? Eu ia falar, Senhor, eu não aguento mais me arrastar, cura os problemas da minha perna. E eu fico chocado porque o paralítico fala assim, ele não fala que quer ser curado já de imediato, ele fala assim, sabe Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, e toda vez que o anjo passa, alguém pula na minha frente. Tem pastores que têm outras interpretações, mas eu entendo dessa maneira. Você tem alguma outra, Mateus? Não tem. Esse cara fala assim, está tão difícil, mas filho, está diante de Jesus. Cara, se liga. Ele está tão preocupado que não tem ninguém para jogar, que ele às vezes podia ter até desperdiçado o milagre que Deus tinha para fazer na vida dele através de Jesus. E às vezes a gente é assim. Deus está falando assim, o que você quer que eu faça? Não, sabe o que é? Porque meu marido, porque minha esposa, não, filho, prático, o que você quer que eu te faça? É cura, é emprego, é isso, é salvação, o que é que você quer que eu te faça? Responda, fala, né? Não fique, porque, não. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela foi bem prática, irmãos. Ela chegou diante de Jesus, ela sofria 12 anos sangrando, gente, cheio de problema, tinha gastado todo o dinheiro com médico, e ninguém resolvia o problema daquela mulher. No pensamento dela, ela falou assim, se eu aproximar de Jesus e tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha a fé que essa mulher tinha. Ela não estava preocupada com outra coisa, ansiosa com outra coisa, ela sabia, ela estava fixada naquilo, e a palavra fala que ela se aproximou de Cristo, tocou nas vestes dele, e no mesmo momento ele falou assim, alguém me tocou. Os discípulos falaram assim, Senhor, tocaram mesmo, o Senhor está diante de uma multidão à sua volta, todo mundo te apertando, querendo tocar, querendo fazer alguma coisa para receber o milagre do Senhor. Ele falou assim, não, vocês não estão entendendo, saiu alguma coisa de mim, saiu uma virtude dentro de mim. E a mulher atônita ali com medo, ela fala assim, eu que toquei no Senhor. E Jesus falou o quê para aquela mulher? Mulher, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é prático, gente. E você muito ansioso, às vezes está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, tá? Eu vou terminar já. O impacto da ansiedade, ele começa e termina na alma. Então, se a ansiedade afeta nossos relacionamentos humanos, ele também afeta o nosso relacionamento com Deus, né? Elias foi um exemplo disso. Ele ficou desanimado. Ele foi usado de maneira poderosa para destruir os profetas ali de Baal, quando Jezabel e o rei Acabe estavam governando Israel. E depois que ele mata os profetas, ele foge com medo de uma mulher chamada Jezabel. Medo, ansiedade, preocupações. Sabe qual que era a preocupação dele? Essa mulher agora vai me matar. Gente, é contraditório. Um homem que mata no sentido, né? 450 homens, tem medo de uma mulher? É estranho, não é? Preocupação, medo, ansiedade, ele pede até a morte para si, Senhor, basta, eu quero morrer. Mas como? Como que é morrer? Você fez um baita negócio aí em Israel, agora você quer morrer por causa de Jezabel? Não, Senhor, porque também todas as pessoas te abandonaram, só eu fiquei só. Ele falou, não filho, tem mais 7.000 que não se dobraram, calma. Então, a nossa ansiedade ou excesso, ela afeta o nosso relacionamento com Deus. Sim, Senhor, né? A gente fica prejudicado. A ansiedade acontece quando duvidamos, perdemos de vista a sabedoria e a bondade de Deus. Lembra dos salmos, acho que é dos filhos de Coré, ou se é de Coré, que é no Salmo 73, que ele começou a ver a vida dos ímpios. Ele falou assim, puxa vida, né? Eu estou aqui na tua casa te servindo e parece que as coisas da minha vida não acontecem. Parece que o ímpio prospera, vai de vento em polpa, os filhos dele parece que não tem problema, e eu? E ele chega, sabe falar o quê? Do que me adiantou ficar na tua casa, tocando, servindo, adorando? De que me adiantou? Crise, excesso de ansiedade,
afastou ele de enxergar a bondade de Deus na vida dele. O Salmo 73, ele termina com o salmista reconhecendo, tá, a bondade de Deus, mas ele entrou numa crise, Ele entrou numa crise, como aquele outro salmista também que fala: por que está aflito a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Crise. Atacou ali, feriu o relacionamento dele com Deus, muita preocupação, trouxe abatimento à alma de alguns personagens da Bíblia, Então, ao invés de se assemelhar a uma criança desmamada no colo de sua mãe, nossas almas estão agitadas, à procura de grandes coisas, preocupadas com coisas que estão além de nós. Não somos capazes assim de descansar na providência. E isto é particularmente verdadeiro quando estamos ansiosos por coisas que não aconteceram, Então, é importante a gente saber disso, Que se eu não descansar na providência divina, eu vou ficar preocupando com coisas que ainda não aconteceram. Então, cuidado com isso. Ocupar a sua mente com coisas que não aconteceram. Pastor, o que eu tenho que fazer? Então, diante disso, Falei para o André semana passada, tem que conversar consigo mesmo, ou seja, com você mesmo. Conversa. Por que você está aflito hoje? Por que você está hoje preocupado com isso? É razoável a sua preocupação? Comece a fazer essa auto-pergunta. Por que você está agitado hoje? Se é casado é mais fácil, Às vezes a mulher dá essa cutucada em você. Por que você está preocupado hoje? Por que você está ansioso, Deus até aqui não sustentou? Deus até aqui não fez? Não cuidou de você? E aí você tem que começar a falar com você mesmo. Lembra da fidelidade de Deus. Lembra das coisas que o Senhor fez na tua vida. Neemias, quando Sambalá, Tobias e alguns homens se levantam para eles não reconstruírem os muros de Israel, sabe o que ele fez? Neemias, ele colocou os homens para construir o muro na frente das suas casas, para proteger as suas famílias, uma mão com a pá e a outra mão com a espada. Mas ele falou uma coisa importante para esses homens que voltaram para reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe o que ele falou? Lembrai-vos do Senhor. Por que ele falou isso? Sabe o que ele está querendo dizer? Lembra do que Deus já fez na vida de vocês. Lembra do que Deus já fez quando tirou o povo do Egito. Gente, a nossa memória é muito curta, não é? Prova disso são as eleições que nós temos a cada 2 anos aí. Presidente, governador, prefeito e assim por diante, A gente esquece facinho das coisas. E pior, que a gente esquece das coisas que Deus já fez por cada um de nós. Lembra daquilo que Deus já fez. Tire as preocupações. Neemias, ele falou assim: lembra do que Deus abriu o mar vermelho. Lembra que Deus já fez cair pão do céu. Lembra que Deus já fez coisas extraordinárias no meio de vocês. E às vezes os excessos de preocupações, de ansiedades que temos dentro de nós, nos cega para enxergar aquilo que Deus já fez e o que Ele tem feito no dia de hoje. Conclusão: algo tão destrutivo para os nossos corpos, mentes e almas deve ser devidamente combatido. Algo que tem o potencial de nos distanciar de Deus, das nossas comunidades e de uma boa saúde, não pode ser realmente justificado. Não temos desculpas para dar ocasião ou espaço à ansiedade, Que eu e você paremos de dar desculpas. Eu sou ansioso por causa disso, eu sou ansioso por causa daquilo. Para de dar desculpa. Você é ansioso por quê? E está preocupado por quê? Vamos curar? Vamos restaurar isso na sua vida? Vamos dar uma chance para você mesmo mudar de vida? Nenhuma razão é justificativa para isso. Muitas vezes valorizamos as preocupações, tal como valorizamos o discernimento. Chegamos até mesmo a igualar as preocupações ao amor e à oração. Porém, o fruto do discernimento, do amor e da oração
é ação piedosa e confiança. Elas geram fruto que dá vida. Entretanto, o fruto da ansiedade mata em níveis variados. Não a justifiquemos, portanto. As apostas são muito altas, é necessário combatê-las. Tal combate não será breve nem mesmo óbvio. Pode envolver a ajuda de pastores, médicos e outros profissionais, mas desistir desse bom combate não pode ser uma opção para os filhos de Deus. Eu concluo dizendo isso, que tem muitas pessoas que podem te ajudar. Tem muitas pessoas que podem te ajudar a combater a ansiedade na sua vida, as preocupações da sua vida. Esteja aberto para isso. Esteja aberto para as mudanças. E lembre, irmãos, que você deve ser o maior responsável, o maior interessado. Porque vai fazer bem para quem? Para você. Quanto menos ansiedade você tiver, melhor você vai viver. Quanto menos preocupações você tiver na sua vida, mais a sua vida vai ser abundante. Quanto mais você confiar, quanto mais você descansar no Senhor, maiores serão as bênçãos desfrutadas por você e por mim. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Deixa eu ver se tem alguém quer comentar alguma coisa importante aqui para nós? Não? Pois não. Isso, vem mais para frente para a gente ouvir, Nádia. Potencializa, né? É verdade. Sim. Sim. É verdade. O Nádio estava falando, não sei se vocês ouviram aí, das redes sociais, O excesso pode nos tornar pessoas ansiosas, E torna mesmo. Ou começa a ficar frustrado com aquilo que tem, começa a enxergar a vida de outra forma. E, gente, as redes sociais, elas nos aceleram mais, tá? Elas não são calmantes, elas são mais vibrantes, elas aceleram mais a nossa vida, Então, a gente tem que tomar cuidado, Chegar uma hora, parar, descansar, Eu creio que ainda a internet, Nádia, e vocês estão me ouvindo aqui, é um negócio muito novo ainda. Eu lembro que quando eu mudei para Ribeirão, há 10 anos atrás, tinha lançado o WhatsApp. 10 anos atrás, então assim, tem muita coisa que é nova. O Instagram não sei se tem 10 anos, o Facebook não sei se tem 10 anos, Tem mais ou menos isso já? Então assim, os efeitos vão começar a acontecer de 10, 15 anos para frente, Mas já tá acontecendo, Eu não sei se o pastor Samuel tem algum dado assim de crianças que têm baixa concentração na escola. Não tem dado, mas você tem Sim, vem aqui, pastor, por favor. Acho que é interessante. O pastor ele é diretor e educador, então é bom a gente ouvir também. Paz, irmãos. Lá na escola, na cidade, teve uma palestra do Ministério Público. A promotora reuniu responsáveis e representantes da comunidade para falar do uso excessivo de telas, que isso prejudica o processo ensino-aprendizagem, a concentração, a retenção da informação fica artificial, ele não prende ali. Então, foi uma palestra para alertar os pais. E na contramão, o governo está implantando nas escolas o que? Tablets, smartphone. A prova que antes era escrita para preencher a caneta, agora é tudo online. Então, a gente está no meio do fogo cruzado. A tecnologia está avançando e, ao mesmo tempo, está prejudicando as coisas simples da vida.
tudo digital. Sim, sim. E eles perdem o costume de escrever, de ler, né? Porque tem um menino lá que ele digita no celular, ele nem olha, ele tá olhando para lá, tá digitando. Ele sabe onde estão as letras ali do coisa. Só que vai pedir para ele escrever um texto e não sabe nem começar o texto. Obrigado, pastor. É. Meu Deus do céu. É. Caderno de caligrafia já não existe mais, meu amor. Muito pouco, né? Mas isso, gente, o excesso da tela causa ansiedade, isso já é comprovado, né? Desejo de consumo, né? E aí a criança já vai entrando em mundos. Ah, sim, sim. Não é só criança, é verdade. Que Deus nos ajude. Vamos orar, gente? Deixa eu ver se tem algum pedido aqui. Escolhas erradas. Tchau. Amém. Vamos orar. Tem bastante gente aqui online. A Sônia, Roger, Rayane, a Silvana, o Júnior Ocabe, a Rosalina, a Dani, o Adriano, a Denise, a Mariana, a Juliana. E eu acho que é isso aí. Vamos orar então para nós encerrarmos. Pai, obrigado por essa noite, por tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude a tratarmos a ansiedade no nosso coração e que possamos ajudar a outros também, papai. Ó Deus, a vida, ela acontece, como dizia o pastor Aguiar, ao vivo. Às vezes não dá para acertar sempre e às vezes andar preocupado é pior, Pai. Que possamos ter paciência, que possamos ter, Senhor Deus, confiança em Ti, que possamos descansar no Senhor, nas coisas às vezes que não conseguimos mudar, Pai, que o Senhor nos dê graça, nos eventos que acontecem na nossa vida, que fogem do nosso controle, que possamos manter a nossa fé, o nosso foco e o nosso descanso no Senhor Jesus. A Tua palavra diz que Jesus, Ele levou os nossos fardos, e Ele está aqui hoje, Senhor Deus, tirando de nós, Pai, as preocupações, os medos. Eu creio nisso, e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, renovados, fortalecidos e aliviados essa noite, Pai, e que esse processo nunca acabe na nossa vida, que dia após dia nós possamos confiar e descansar somente no Senhor. Abençoa a Tua igreja, os que estão aqui, os que estão em casa, e que o Senhor continue a Tua obra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Gente, nós teremos amanhã vigília, às 9, sábado às 7h30, a noite da primavera, e no domingo nós teremos às 7 horas a Santa Ceia. É verdade, sábado às 9 da manhã nós estaremos lá no Calçadão também, fazendo o dia do abraço do Setembro Amarelo, tá bom? Deus abençoe, gente, em nome de Jesus a todos.